E aí pessoal, o vídeo de hoje é o terceiro da série de 5 vídeos sobre Gondor, abordando o período da Era de Ouro de Gondor, do rei marinheiro Taranum-Falastur ao rei Valacar. Aproveitem aí e antes de começar, já deixem um like e se inscrevam no canal. Tendo dito isso, vamos ao conteúdo de hoje. Como vimos no vídeo passado, a partir do ano 830 da Terceira Era, o rei Taranum-Falastur adotou uma política expansionista para o sul de Gondor, se mudando junto com sua corte para Pelargir, para comandar melhor a sua grande frota, enquanto ele estabeleceu uma reaproximação com Umbar e as outras cidades comandadas por lordes Númenóreanos negros, para garantir suas campanhas militares contra os Haradrim, em Harondor. Essa aliança foi selada pelo casamento de Taranum com Berútil, uma nobre entre os Númenóreanos negros, nascida de uma cidade ao sul de Umbar. Berútil, como já foi dito no vídeo de personagens femininas da Terra-média, e também no sobre Tevildo, possuía 10 gatos, sendo 9 deles negros, que serviam ao último, que era branco. Os gatos negros eram uma clara referência aos 9 Nazgûl que serviam a Sauron, que estava representado no gato branco. Berútil os utilizava para espionagem, infiltrando os 9 na corte, enquanto que ela fazia por sua vez o gato branco espionar e torturar os outros, o que parece fazer referência ao fato de que Sauron seduziu os 9 humanos que foram corrompidos pelos 9 anéis em meros espectros de sua vontade, os fazendo cair em um sofrimento terrível, no processo de serem transformados nos Nazgûl. Além disso, a própria rainha exercia uma posição ainda mais sinistra, que era uma referência ao próprio Melkor. Bem, é conhecido que os Númenóreanos negros haviam passado a cultuar em Melkor, devido à corrupção causada por Sauron e pelo seu orgulho. Por isso, Berútil nunca foi leal a Gondor, mas sim ao seu próprio povo e, no fundo, ao próprio Senhor do Escuro original. Por isso, ela atuava na corte de Gondor através de uma rede de espionagem e de intrigas, pois o seu verdadeiro objetivo era desestabilizar o reino. Quando o rei Taranum descobriu as ações da esposa, ele a baniu, a enviando de volta para o sul, o que destruiu a aliança de Gondor com Umbar, levando a um ciclo de guerras entre os dois estados. Taranum morreu em 913, sem deixar herdeiros, exatamente porque ele havia enviado Berútil de volta para o sul, sem ter tido nenhum filho com ela. Como seu irmão Tarsirian também morreu neste mesmo ano, foi o seu sobrinho Eärnil, o Amante do Mar, que se tornou o novo rei, em um período de escalada de guerra entre Gondor e Umbar. Após 20 anos, em 913, Eärnil venceu a guerra, cercando e capturando Umbar, que foi anexada por Gondor. Porém, em 936, enquanto navegava pelas imediações da cidade, Eärnil acabou se perdendo no mar e desaparecendo, deixando o trono para o seu filho, Ciriandil, o amante dos barcos, que precisou defender Umbar contra uma implacável aliança formada entre os Númenóreanos negros e os Haradrim. Ciriandil governou por mais de 70 anos, que foram marcados pela expansão da frota marítima de Gondor e pelas intensas guerras no sul. Ele então acabou sendo morto em 1015, quando Umbar foi sitiada pela aliança inimiga. Ciriandil foi então sucedido por Ciriaher, que conseguiu vencer os inimigos que sitiavam a cidade, lançando, posteriormente, uma implacável campanha de retaliação contra Harad, onde também obteve vitória, obrigando os Haradrim a enviarem reféns para Gondor, e a se submeterem e pagarem pesados tributos ao reino. Devido a isso, Ciriaher passou a ser conhecido como Hiarmindacil I, o vencedor do Sul. Nessa época, Gondor atingiu sua maior extensão territorial, indo dos vales do Isen ao oeste até Hum, no leste, e indo dos campos de Celebrant ao norte até as regiões ao sul de Umbar, no extremo sul. Hiarmindacil ainda reformou e expandiu os exércitos de Gondor, aproveitando a grande vantagem militar para fortificar as fronteiras de Mordor. Ele morreu em 1149, deixando o seu legado como o último dos reis marinheiros. Ele foi sucedido por seu filho, Atanatar II, cujo reinado foi marcado pela grande prosperidade econômica. É dito nessa época
que a riqueza de Gondor era tanta que as pedras preciosas eram dadas para as crianças brincarem. Apesar do sucesso econômico, o reinado de Atanatar II não foi marcado por conquistas militares, sendo que ele falhou na manutenção das guarnições que vigiavam Mordor, o que viria a ser uma das causas do posterior declínio de Gondor. Ele morreu em 1226, sendo substituído por seu filho Narmassil I. Porém, Narmassil não gostava dos compromissos que o governo do reino demandava, preferindo se dedicar a divertimentos, como caçadas e torneios, e após apenas 14 anos de reinado, ele nomeou seu jovem sobrinho Minalcar como regente, ampliando as atribuições do cargo, incluindo aí o comando militar. Nessa época, os orientais voltaram a atacar Gondor, movendo suas tropas contra os domínios orientais do reino. Minalcar então promoveu uma política de aproximação com os homens do norte, do reino de Rhovenion, forjando uma poderosa aliança militar com o rei Vidogávia, movendo em seguida uma campanha bem-sucedida contra os inimigos, vencendo eles em uma vitoriosa batalha nas proximidades do Mar de Rum, em 1248. Minalcar, então, deixou seu filho Valacar na corte de Vidogávia, onde ele acabou se casando com a princesa Vidomavi, tendo, em 1255, um filho com ela, chamado Vinitária. Em 1260, Narmassil convocou seu filho de volta para Gondor, junto com Vidomavi, que se tornou conhecida no reino como Galadwin. Já o velho rei Narmassil morreu muitos anos depois, em 1294, sendo sucedido por Calmassil, pai de Minalcar, que reinou apenas por 10 anos, quando finalmente o seu filho assumiu a coroa, sob o nome de Comendacil II, em referência à sua grande vitória no leste. Ele então reverteu os poderes que seus antecessores haviam atribuído aos regentes e construiu as famosas estátuas de Isildur e Anarion, conhecidas como Argonath, nas Emimoil, às margens do Anduin. Seu reinado durou até 1366, após 126 anos como de fato o governante de Gondor. Pouco tempo depois de assumir o trono, Valacar passou por uma grande perda. Sua esposa, Vidomavi, acabou morrendo cedo, para os padrões Númenóreanos, como era comum entre os humanos sem ascendência Númenóreana, apesar de ter vivido muito mais tempo do que era comum entre as pessoas de seu povo. Já o filho dos dois, Vinitária, que era conhecido em Gondor como Eldacar, começou a ter sua legitimidade como herdeiro contestada por vários nobres do reino, devido ele não ser um Dúnedain de sangue puro. Essa controvérsia só aumentaria em 1432, ano da morte de Valacar. Foi então que essa situação culminou em um conflito terrível, onde o fanatismo pelo sangue Númenóreano falou mais alto que a bem-aventurança de Gondor, que começou a entrar em declínio a partir daí. Porém, isso é assunto para o próximo vídeo da série. Então é isso aí, pessoal. Comentem embaixo, compartilhem e sigam as redes sociais do canal no comentário fixado aí embaixo. Assistam também os vídeos anteriores sobre Gondor e sobre Rhovenion. Até o próximo vídeo e até mais!